Olá, sejam bem-vindos à Pluralitar Assessoria Educacional e Inclusiva. Eu sou Renata Haddad e vim contar um pouco da minha história para vocês. Sou pedagoga, neuroeducadora, especialista em transtornos de aprendizagem, TEA e educação inclusiva, além de ser mãe de uma criança com desenvolvimento atípico. Desde pequeno, notei que o desenvolvimento do meu filho era fora dos padrões. Porém, foi quando ele estava na idade de começar a falar que nos acendeu um sinal de alerta, pois ele não falava, chorava e gritava muito. Ele entrou na escola por volta dos 2 anos e meio, por aí, sem falar, e foi aí que percebemos a real diferença do desenvolvimento dele com as outras crianças da mesma idade. A escola nos chamou e nos alertou sobre o que já havíamos percebido e nos encaminhou para especialistas. Depois de muito corrermos de um lado para o outro, de nos depararmos com todos os tipos de profissionais possíveis, encontramos uma equipe multidisciplinar de uma renomada Universidade de São Paulo que deu o diagnóstico de autismo para o nosso filho. A partir daí, uma enxurrada de sentimentos tomou conta da nossa família. Tivemos um período de luto pelo diagnóstico, um período de preocupação, mas depois de tudo isso veio a nossa luta, a luta de inserir nosso filho na sociedade. O que não imaginávamos foi que a maior luta seria essa, a da inclusão. As crianças com TEA precisam de várias intervenções, principalmente na idade que meu filho estava. Então, fomos procurar fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, terapeutas ocupacionais, e o que nós encontramos foi um verdadeiro pesadelo. Profissionais das mais variadas áreas que até conheciam TEA, porém não sabiam como lidar com meu filho e nem como ele realmente funcionava. A escola, por sua vez, também não sabia ao certo como interagir e principalmente incluir de maneira satisfatória meu filho na escola. Passamos por diversas situações difíceis, de preconceito, de ignorância, de falta de empatia por todos esses profissionais. Nesse momento, iniciei meus cursos de especialização, todos voltados à TEA e inclusão escolar. Precisava ajudar meu filho de alguma maneira. Depois de muito corrermos, conseguimos encontrar profissionais realmente capacitados para ajudar nosso filho. Com ele bem amparado, decidi que tudo o que tínhamos sofrido para encontrarmos pessoas aptas para cuidar dele não podia ficar para trás. Entendi que precisava ajudar outras famílias e outros profissionais. Foi então que eu fundei a Pluralitar Assessoria Educacional Inclusiva, pois eu acredito que só é possível incluir de maneira efetiva capacitando os profissionais envolvidos. Eu, enquanto pedagoga, sabia das reais necessidades das escolas em relação à inclusão e sabia, enquanto mãe, como as crianças com desenvolvimento atípico sofriam pela falta de preparo da maioria das pessoas. Me formei neuroeducadora, especialista em TEA, depois fiz diversas especializações em transtornos de aprendizagem e educação inclusiva. E resolvi passar para os profissionais todo o conhecimento científico que aprendi. Mas não só ele, resolvi também mostrar realmente do que as crianças com necessidades especiais precisam e como elas funcionam. Então, por motivos óbvios, o TEA foi o primeiro transtorno que resolvi estudar profundamente e me especializar. TEA é um conjunto de alterações complexas do desenvolvimento de origem neurobiológica, caracterizadas pela presença de prejuízos na interação social, na comunicação, com a presença de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados, além de alterações sensoriais. Vou dizer agora para vocês as manifestações que podem ocorrer no TEA. Por se tratar de um transtorno heterogêneo, as manifestações variam bastante. Porém, existem alguns fatores comuns a ela. O isolamento social é a primeira delas. Quando a criança ela fica, que a gente costuma dizer, no seu mundinho, sem interagir com os pares, sem interagir com os pais, é uma manifestação de TEA. Dificuldade na comunicação com seus pares. Quando a gente leva a criança no parquinho ou na escola e ela não interage com as crianças da mesma idade, é um motivo de atenção. Atraso ou ausência da fala. Quando a criança não fala ou não tem a intenção de falar, de se comunicar com o outro, é um momento também de atenção. Movimentos estereotipados. São aqueles movimentos não funcionais, que a gente às vezes não sabe porque a criança está fazendo. Como, por exemplo, ela fica pulando no mesmo lugar ou ela bate os braços. Prejuízos nos comportamentos não verbais. É quando a criança ela não consegue perceber só com o seu olhar se você está triste, se você está feliz, se você está brigando com ela ou se você está fazendo um elogio. Falta de reciprocidade social ou emocional. Quando a criança está brincando e você pede alguma coisa para ela, ela não dá,
ou você começa a chorar e ela não vai te fazer um carinho e ela não fica com dó de você, ela não tem empatia. Isso é a falta de reciprocidade social ou emocional. Movimentos repetitivos são aqueles movimentos que a criança faz sempre antes de alguma ação. Quando ela vai almoçar, por exemplo, ela vai sentar à mesa, ela tem que dar 2 voltas na cadeira para depois sentar e comer. Ou quando ela vai beber uma água, ela pega e bate 2 vezes a mão. Ela faz sempre a mesma coisa, sempre o mesmo movimento. Isso é um movimento repetitivo. Ausência ou prejuízo no aspecto funcional dos objetos. Quando a criança vai brincar com um brinquedo e ela não dá a função adequada a ele. Ela pega o carrinho, por exemplo, ao invés de ela, sobre a mesa, andar com o carrinho, ela vira o carrinho de ponta cabeça e começa a rodar a rodinha do carrinho. Isso não é um movimento funcional daquele objeto. Isso é um momento que a gente tem que prestar atenção. Comprometimento nos estímulos sensoriais. A criança pode ser hipo ou hipersensível a alguns ruídos, algumas roupas ou alguns tipos de comida. Por exemplo, quando você liga o liquidificador e a criança coloca as 2 mãos nos ouvidos. Por que isso acontece? Porque ela é hipersensível a esse ruído. Aquele ruído incomoda. Ou quando ela vai numa festa de aniversário e ela chora porque ela não quer ficar nessa festa. Por quê? Porque tem muitos estímulos nesse lugar e isso atrapalha. Ou quando você vai colocar uma roupa no seu filho e o seu filho não aceita essa roupa, ele grita, ele chora. Por quê? Porque aquela roupa incomoda, ele é hipersensível ao tato. Um exemplo de hipossensibilidade é quando a criança cai e não chora. Então você percebe que ela se queima e também não chora. Você começa a perceber que ela não sente a dor que normalmente a gente sentiria se a gente tivesse um desenvolvimento típico. Apego à rotina. Os autistas são extremamente apegados à rotina. Se durante o passar do dia alguma coisa sai da rotina deles, eles ficam nervosos, eles choram, muitos entram em crise. Então eles são muito apegados à rotina. Por isso é muito importante a gente sempre prepará-los para o que vai acontecer no dia. Interesse restrito. Normalmente os autistas, eles gostam de determinados assuntos. Por exemplo, carros, dinossauros, animais. E aí eles sabem disso a fundo. Eles viram especialistas nesses assuntos. Fala monótona. A maioria dos autistas possui atraso na fala. Por esse motivo, quando eles começam a falar, eles têm uma fala pausada, uma fala monótona, sem entonação. Nós nunca sabemos se ele está fazendo uma pergunta ou se ele está afirmando alguma coisa. Não atende quando é chamado. Isso é um dos principais sintomas do autismo. Quando a criança é muito pequena e a gente começa a chamá-la pelo nome e ela não olha. E isso perdura durante a vida dela. A gente chama e ela não atende. Muitos profissionais acham até que a criança tem alguma dificuldade de audição. Não mantém contato visual. Quando a gente pede para a criança olhar nos nossos olhos, ela desvia o olhar e ela não consegue olhar diretamente para os nossos olhos. Restrição ao contato físico. Como eu disse anteriormente, eles podem ter uma hipersensibilidade ao tato. Por isso, quando a gente abraça, quando a gente beija a criança, ela não gosta. Então, ela tem uma restrição a esse contato porque ela sente incômodo com ele. Dificuldade na alternância de turno. Você está conversando com essa criança e ela não espera você terminar de falar para ela começar a falar. Ela fala em cima das outras pessoas, ela não respeita a alternância de turno. Segundo o DSM-5, o grau de autismo é medido pela gravidade do comprometimento. O grau varia de leve, é o nível 1, moderado, o nível 2 e severo, o nível 3. Para diagnosticarmos autismo em uma criança, não há um exame pré-estabelecido que nos fale se é autismo ou não. Há sim uma avaliação multidisciplinar com neuropediatra ou psiquiatra, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, que fazem avaliações em suas respectivas áreas e depois juntos dão um diagnóstico. Junto com o TEA podem vir outros transtornos que chamamos de comorbidades. Entre elas estão TDAH, DI, TOD, epilepsia, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar e problemas relacionados com o sono. Os fatores de risco para autismo são ser menino.
A prevalência de autismo está estimado em uma menina para cada 4 meninos. História familiar. Famílias que têm um filho com transtorno do espectro do autismo têm um maior risco de ter outro filho com o transtorno. Outras síndromes. Síndrome do X frágil, esclerose tuberosa e a síndrome de Rett também são fatores para autismo. Bebês extremamente prematuros. Os bebês nascidos antes da 26ª semana de gestação podem ter um risco maior de transtorno do espectro do autismo. Idade dos pais. Pode haver uma conexão entre crianças nascidas de pais mais velhos e o transtorno do espectro do autismo. A obesidade da mãe. Doenças na gravidez. Gravidez múltiplas, de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Medicação durante a gravidez. Lembrando que esses são alguns fatores para o desenvolvimento do autismo. Mesmo que você se enquadre em algum desses fatores, isso não significa que você terá um filho autista. Agora eu, a Renata Haddad, mãe de um menino autista. Com tudo isso que contei, quero deixar para você que está me assistindo e tem um filho com TEA, de que o mundo é muito maior do que um simples diagnóstico. Que temos sempre que correr atrás do melhor para os nossos filhos, mas que nunca podemos permitir que limitem suas conquistas e seus aprendizados. Temos sempre que correr atrás para que tudo seja feito da melhor maneira para eles. Que sejamos todos respeitados e que tenhamos nossos direitos, seja lá qual for a nossa cor, religião, sexualidade ou qualquer diagnóstico que tenhamos. O mundo é de todos e para todos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, deixe seus comentários e marque seus amigos. E você, tem alguma dúvida sobre TEA? Nos vemos no próximo vídeo.